Olá, estamos aqui de volta em mais um encontro semanal. Meu nome é Adilson Benevides, sou professor de teologia do CETEP, Seminário de Teologia, Seminário Teológico de Pernambuco. O nosso seminário é online e estamos com matrículas abertas para os cursos de básico em teologia, médio e bacharel. E você é o nosso convidado. Bom, a nossa conversa hoje vai girar em torno ainda a respeito da autoridade da Bíblia. Eu queria intitular esta conversa que eu vou ter com você hoje, eu gostaria de chamar sobre a inspiração da Escritura. A inspiração da Escritura. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho de teorias da inspiração. Né? Será que a Bíblia ela é a palavra de Deus ou ela é a palavra do homem, simplesmente? Ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Bem, vamos lá. Existem várias teorias da inspiração, várias teorias da inspiração da Bíblia. No entanto, eu queria destacar pelo menos três aí que eu diria que são as três principais, né? Primeiro, existe a chamada ortodoxia. Mas, pastor, que bicho que é esse? Ortodoxia é aquilo que se convencionou chamar de o fundamentalismo, que representa todo o ramo da igreja cristã que acredita, né, naquilo que é correto conforme a doutrina. Né? Esse ramo da Bíblia, esse ramo do cristianismo, né, dessa forma de crer, eles têm a Bíblia como palavra de Deus, ou seja, a Bíblia para a ortodoxia, que representa a maioria das igrejas evangélicas, protestantes, até mesmo o próprio ramo católico romano, né, e catolicismo ortodoxo também acredita, né, na Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O segundo ramo, a segunda teoria que eu queria comentar um pouquinho também, é o modernismo, ou podemos chamá-la de o liberalismo teológico. Né? Eles defendem o seguinte, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. A Bíblia contém, ela não ela contém a palavra de Deus. E a terceira teoria, que eu queria tecer alguns comentários também, junto com vocês, é a neo-ortodoxia, né? É um ramo representado por um grande movimento teológico do início do século XX para cá, que acabou dando algumas respostas aí ao liberalismo teológico, influenciando, solapando o liberalismo teológico e solapando também, de certa forma, influenciando, foi tão forte que influenciou o próprio liberalismo, né? Para a neo-ortodoxia, a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Ela não é, ela torna-se, né, para a neo-ortodoxia. Bem, vamos lá. Vamos falar de ortodoxia. Em termos de ortodoxia, né, o que é que pode ser falado? Primeiro que ela foi defendida, né, por mais de 18 séculos por todos os teólogos na história da igreja. Todos eles, até mesmo os pais da igreja, sempre ensinaram que a Bíblia é a palavra escrita de Deus e que foi inspirada verbalmente, certo? Quando ele fala de inspirada verbalmente, quer dizer inspirada por Deus. No termo, vamos aportuguesar o grego, né? No termo lá de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, né, que diz que toda a escritura é inspirada, essa palavra inspirada é o theopneustos, né? Quer dizer, foi soprada pelo hálito de Deus, né? Traduzindo do grego para o português. Né? Então, desde os pais da igreja, todos os teólogos sempre ensinaram a mesma coisa, que a Bíblia é a palavra escrita de Deus e foi inspirada verbalmente, né? Em tudo aquilo que foi falado foi inspirado por Deus, né? Nós temos dois tipos aí dentro dessa teoria ortodoxa, né? Nessa teoria defendida pela maioria dos evangélicos, pela maioria dos teólogos cristãos, né? Nós temos dois tipos: o ditado verbal, onde se reconhece, né, que a palavra ela foi citada pelo próprio Deus, ela foi ditada. Exemplo, em geral, os 10 mandamentos, as leis, Moisés recebeu da parte de Deus e as entregou ao povo, né?
as cartas, né? Como um ditado de Deus. Deus ditava pelo seu Espírito ao ser humano. O ser humano escrevia apenas aquilo que Deus iria ditando para ele. O segundo conceito que nós temos aí dentro dessa teoria, teoria ortodoxa de inspiração, são os conceitos inspirados. Ou seja, em geral, conceitos inspirados, existem coisas dentro da própria Bíblia que era impossível, era e é impossível ao ser humano haver criado. Exemplo, a maneira como foi criado o homem, né? Moisés não estava lá, portanto não tem capacidade nenhuma de dizer como é que o homem foi criado, né? No entanto, ele escreveu, né? E por isso é inspirado. Os relatos a respeito da criação, Moisés também não estava lá, mas ele relatou, ele pegou ele colecionou essas teorias orais que já existiam no seu tempo, pelo menos pelos ídolos do século XIX a.C., né? 19 não, melhor dizendo, 14, né? 14 a.C. Ele colecionou isso e colocou nos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, certo? Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, né? Levítico, Deuteronômio, Êxodo e Números, né? São os livros iniciais que levam a assinatura de Moisés, né? Esses livros têm conceitos inspirados dentro dele, né? E a ortodoxia, ela defende isso dessa maneira, certo? A segunda teoria da inspiração que eu queria comentar é o modernismo ou liberalismo, né? Eles ensinam que parte da Bíblia é inspirada e a outra parte não é. Ou seja, certas partes podem conter erros, são fruto da experiência humana, contém lendas, contém mitos e fatos relativos à época em que foi escrita. Inclusive falsas crenças que vão de encontro à ciência, né? Então isso foi a partir do século XVIII para cá, quando surgiu com Schleiermacher o liberalismo teológico, apoio ainda sobre a visão de Immanuel Kant, né, o grande filósofo alemão, e entre outros nomes que vieram, né, para detalhar em que creem o liberalismo teológico. E esse liberalismo, o modernismo, eles questionam a autoridade da Bíblia, dizendo que somente a verdade divina, no meio dessa mistura de ignorância antiga e erro grosseiro, é de fato inspirada por Deus. Então, na verdade, para eles a Bíblia é uma coxa de retalho, né? Onde ora Deus fala e ora Deus não fala, onde ora existe um mito, ora existe uma lenda, e nós não conseguimos ter um relato bíblico completo, inspirado, segundo propõe. Quem são os proponentes? Primeiro, Rudolf Bultmann, o próprio Bornemann, o teórico da redação, o Adolf Harnack, que foi professor de Barth, né? São alguns dos proponentes do liberalismo teológico, inclusive o próprio Wellhausen, que criou a teoria da hipótese documentária, que Josh McDowell, que eu citei em outro dia em conversa com vocês, acabou refutando também essa hipótese documentária de que Moisés não teria sido o autor do Pentateuco, né? Está mais do que provado que realmente foi Moisés que escreveu o Pentateuco. É só ler, né? É só acompanhar os escritos do Dr. Josh McDowell para entender essa questão. Por último, uma das teorias em voga ainda, né, é a própria neortodoxia. A neortodoxia, ela surgiu no início do século XX com uma tentativa de os homens se voltarem novamente para a palavra como fonte de revelação de Deus aos homens. O que é que eles afirmam? Naquela época, no início do século XX, o próprio fundamentalismo estava abalado pelas declarações e pelos estudos, né, do liberalismo. Então a neortodoxia veio para dar uma resposta a isso. Eles afirmavam que Deus fala aos homens mediante a Bíblia, porém dizem que a Bíblia torna-se palavra de Deus enquanto é um encontro pessoal entre o homem e Deus. Olha só,
Entre os proponentes dessa neo-ortodoxia, nós temos Karl Barth, Reinhold Niebuhr e Emil Brunner, entre outros, né? O próprio Richard Niebuhr, que também era irmão de Reinhold, eles também faziam parte do grupo de Barth aí no início. São teólogos aí que migraram da Europa para os Estados Unidos, né? O próprio Paul Tillich também orbitava aí em torno desse pessoal que foi o proponente da neo-ortodoxia. Eu sou um apaixonado pela literatura neo-ortodoxa, sou um ávido leitor dos livros de Karl Barth, né? Amo alguns dos seus conceitos, principalmente a forma brilhante com que ele faz exegese. É simplesmente espetacular. Estou finalizando a Epístola aos Romanos, né, que é um dos primeiros livros, se não foi o primeiro que Barth escreveu, né? Eu estou lendo já há algum tempo esse livro, é espetacular. Porém, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que propõe a neo-ortodoxia, né? Embora a sua exegese seja brilhante, embora o seu propósito de solapar a teologia liberal tenha surtido muito efeito, eles têm problemas, né? Problemas que nós, enquanto ortodoxos, e eu quero me colocar entre os que são ortodoxos, né? Não vamos abrir mão daquilo que é correto conforme a doutrina, né? A respeito da inspiração. O primeiro problema da neo-ortodoxia em relação à sua teoria é o próprio conceito errôneo de inspiração. É um erro. Eles admitem, como eu já li Barth falar, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela passa a ser, ela se torna à medida que o homem encontra com Deus através de um determinado texto. Então aquele texto passa a se tornar a palavra de Deus. Eu não posso concordar com isso. Um outro problema dos neo-ortodoxos é a questão do próprio universalismo. Eles acreditam, pelo menos Barth diz isso, né, algumas vezes no seu livro, que todos no final serão salvos. Embora alguns teólogos o defendam, não foi exatamente isso que Barth quis dizer, mas eu já li, já vi, né, esses conceitos, principalmente quando ele faz a interpretação do capítulo 4 da Epístola aos Romanos, isso é dito textualmente lá, né? E um outro problema dos neo-ortodoxos é a questão de ser Jesus Cristo. Barth defende isso com unhas e dentes. Ser Jesus Cristo o único cerne da revelação de Deus. Ou seja, a única revelação de Deus existente é Jesus Cristo. No entanto, o próprio Paulo contraria o Barth quando ele diz que Deus pode ser encontrado na revelação. No macrocosmo e no microcosmo, nós podemos ler e ver o próprio mundo, né? O salmista Davi disse no Salmo 19, né? Que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Ou seja, os céus, o firmamento, as estrelas, o universo, o macrocosmo e o microcosmo são uma pregação para o mundo, né? Se o mundo pudesse ver a ordem que existe, eles iriam crer na existência de um Criador, né? É uma coisa que Barth nega, apontando apenas para Jesus. Então Deus se revela através da Bíblia, Deus se revela através de Jesus e Deus se revela através também da criação. Certo? Então muito cuidado quando for ler a literatura neo-ortodoxa, né? Principalmente Karl Barth, né? Sou um apaixonado, volto a dizer, a respeito dos livros dele. Já li acho que uns 3 livros, estou terminando o terceiro, tem um quarto ali na minha estante que eu já comprei, mas não consegui ler ainda, né? No entanto, existem problemas que precisam ser separados, né? Eu separo o peixe das espinhas do peixe. Então eu como peixe e deixo as espinhas para lá. Como é que a Bíblia, ela enxerga a si própria? De que maneira a Bíblia ensina a respeito da sua própria inspiração? Olha, o texto que eu deixo para vocês é de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, né? Toda a Escritura, toda, de Gênesis ao Apocalipse, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então Deus, ele fala através das Escrituras, sim, Senhor, e toda ela é inspirada. Um outro texto que vem mostrar qual a visão da Bíblia tem dela própria está em 2 Pedro 1:21.
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todo o texto da Bíblia, ele recebeu a chancela do próprio Deus. Foi o próprio Deus que inspirou a palavra. Eu tenho nesses textos a prova que eu considero como a evidência interna de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A própria Bíblia, ela declara ser um livro dotado de autoridade divina, resultante do processo pelo qual homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram textos inspirados por Deus. Então, a própria Bíblia, ela dá conta, ela testemunha a respeito da sua própria inspiração. Eu chamo isso de evidências internas. E não é só nesses textos, não. Existem mais outros que eu poderia citar, né? Mas o tempo não nos permite. Eu vou só citar alguns, né? Por exemplo, Êxodo 24:4, que diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Né? Isaías 30, verso 8, que diz que o Senhor ordenou a Isaías que escrevesse num livro a mensagem eterna de Deus. Né? Nós temos 2 Samuel 23:3, onde Davi confessou: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. E existem várias outros textos que apontam para a Bíblia e falam dela como o livro de Deus, como o livro que foi inspirado por Deus e que tem autoridade, né? Para aqueles que gostam de ciência como eu queria deixar as 52 perguntas que Jó fez no seu livro. Você sabia que só 2 a ciência conseguiu responder até os dias de hoje? As outras 50 ainda estão sem resposta? Pois é, a Bíblia, essa é uma evidência interna de que ela é inspirada, né? Agora, existem outras evidências externas de que a Bíblia é inspirada. Por exemplo, como evidências externas, eu poderia citar, em rápidas palavras, a história de Voltaire, o grande filósofo francês que era ateu e que disse com todas as letras, ele disse, olha, ele profetizou, né? Profetizou. Ele disse assim: daqui a 100 anos, a Bíblia, como nós a conhecemos, deixará de existir. Né? Ele sempre foi um inimigo da Bíblia. E ele disse dessa forma. Só que olha só que coisa tremenda, como Deus é fiel. Em 100 anos depois que Voltaire morreu, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa que era do Voltaire e instalou lá um prelo, de onde começou-se a imprimir Bíblias de dentro da casa de Voltaire. Que Deus tremendo, né? Uma outra coisa que eu considero como evidência externa é o próprio cumprimento da palavra de Deus. Ora, se ela fosse um livro comum e não tivesse autoridade, conforme nós estamos ensinando aqui, então ela não se cumpriria. Por exemplo, nós podemos comparar a Bíblia com as profecias de Nostradamus. As profecias de Nostradamus, na sua maioria, não se cumpriu, até hoje, né? No entanto, eu quero lhes dizer que existem 332 profecias que foram cumpridas em Cristo. Quem ele seria, onde nasceria, como pregaria, quem seriam seus amigos, que seria traído, que seria morto, que iria sofrer para a salvação da humanidade. 332 profecias. Eu posso me lembrar de um evento que aconteceu comigo, um fato, né, que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu tenho um amigo chamado Juscelino, lá de São Paulo, é meu amigo até hoje, né? Se ele estiver vendo o vídeo aí, um abraço, hein, Juscelino? Olha, rapaz, vamos estudar teologia, hein? E o Juscelino, uma vez, ele foi atacado. A gente estudava junto, a gente trabalhava junto à noite e a gente estudava junto pela manhã na obra social Dom Bosco, em Itaquera. Naquela época a gente estudava mecânica. E uma vez eu saí para o intervalo e deixei o Juscelino lá, quando daqui a pouco ele me chamou pedindo ajuda, porque estavam atacando ele por causa da Bíblia. E o professor, era o professor, né, chamado Roberto, que disse para ele, não, mas isso é um livro qualquer, é um livro escrito por homens, não pode ser. Aí ele me chamou, Adilson, me socorre aqui, corre aqui, me ajuda aqui. E isso já tinha juntado os alunos da sala ao redor do Juscelino e ao redor do professor. Quando eu cheguei lá, me deparo com uma roda de gente. E o professor disse, não, Adilson, você é um cara muito inteligente. Você não acredita que esse livro arcaico seja de fato inspirado por Deus. Aí eu disse para ele,
disse: professor Roberto, se a Bíblia não for inspirada por Deus, eu vou pressupor, então, que o senhor deve ter aí uma explicação que dá conta de que as 332 profecias não foram cumpridas em Cristo. E o professor ficou estupefato. Disse: mas eu não estou sabendo disso, não é? Pois é, nesse livro aí que você está falando que não é a palavra de Deus, existem 332 profecias que foram cumpridas em Cristo. Ou seja, matematicamente é impossível, já foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, matematicamente é impossível que alguém, qualquer ser humano, consiga cumprir pelo menos 8. Jesus cumpriu 332. Se esse não é o livro de Deus, então, por favor, o senhor vai ter que me explicar como é que essas 332 profecias se cumpriram em Cristo. Então, glória a Deus, aquela reunião passou, todo mundo parou, ninguém conseguia mais falar, e ali ficou, dentro da sala de aula, comprovado, demonstrado que a Bíblia é, de fato, sim, a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, curta aí o vídeo no grupo do CETEP, lá no Facebook, curta nossa página lá no Facebook e divulgue, compartilhe, Que Deus tenha uma grande bênção para nós, amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.